Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Nós estamos nesta campanha desses 10 mandamentos, dos quais nós temos aprendido do Senhor. Hoje é o 6º dia, então nós temos mais 4 dias. E no último dia, você vai receber como um certificado. Não, um lembrete para os 10 mandamentos, onde nós deveríamos praticar, aplicar nas nossas vidas, para que possamos, de uma vez por todas, sairmos de tão grande embaraço que tem afetado muitos cristãos e tem trazido circunstâncias danosas a muitas famílias. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Podei-vos assentar. Quando Deus cria o homem, Ele abençoa a família do homem, e Ele diz assim: eu abençoo vocês para que vocês frutifiquem. 1 mais 1. Quanto que é 1 mais 1? Quanto que é 2 mais 2? Quanto que é 3 mais 3? E 3 vezes 3? Mudou por quê? Por que mudou? Se 1 mais 1 é 2 e 1 vezes 1 é 1. Se 2 mais 2 é 4 e 2 vezes 2 é 4. Ou por que 3 mais 3 é 6 e 3 vezes 3 é 9? Por causa da multiplicação. Passou de 2, é multiplicação. O Senhor Deus abençoa Adão e Eva e diz: vocês vão frutificar, 1 mais 1, e vocês vão multiplicar. De vocês dois vão nascer mais um, e desses mais um, então vai ser multiplicação. A multiplicação não é mais, a multiplicação é vezes. Ou seja, é você fazer além do mais, além de somar, multiplicar. E é sobre isso que nós vamos falar em João capítulo 6. Vá comigo em João capítulo 6, a multiplicação dos pães. Jesus ensina uma lição aos seus discípulos numa circunstância um tanto dificultosa. A multidão se aproximava do Senhor Jesus, porque nele a multidão tinha tudo. A multidão tinha cura, tinha milagres. João capítulo 6. A multidão tinha palavras, então a multidão se aproximava do Senhor Jesus, porque do Senhor saía virtudes. João 6, versículo 1. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. O que atraía a multidão até Jesus eram os sinais, as operações de maravilhas das quais ele realizava. Esse era um dos atrativos. E ali estava a multidão que acompanhava Jesus, toda ela curada, toda ela abençoada. Os paralíticos andando, os cegos enxergando, só que com fome. As pessoas estavam com fome, olha só. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Jesus procura um lugar alto, onde pudesse ter ali uma microfonia natural, e dali do monte ele com seus discípulos, ali ele pregava a multidão e falava à multidão. E a multidão já havia o acompanhado desde antes. Ele dispensou a multidão e a multidão o seguiu. Então, às vezes, quem sabe alguém pode dizer assim: ah, mas isso aqui é falta de administração na coordenação dos discípulos, porque essa multidão estava aqui, e por que eles não compraram e não se proveram de alimento para este povo? A questão é que Jesus já havia dispensado a multidão, só que a multidão persistia em seguir Jesus pelos sinais, pelos prodígios e pelas maravilhas.
Então, a questão é que a multidão queria ficar perto do Senhor Jesus. E a multidão já havia recebido cura, a multidão já havia recebido restauração, mas a multidão tem fome. Eu vou dizer uma coisa para você. Depois de tudo que o Senhor Jesus já fez na sua vida, você ainda tem necessidades. Olha o quanto Jesus já fez na sua vida. É ou não é? Olha quantas operações, olha quantos sinais, olha quanto prodígio Ele já fez na sua vida. E ainda você tem necessidades. Porque o ser humano é um poço de necessidades. É um poço de necessidades. E é por isso que o ser humano precisa do Senhor. Porque só Ele pode sanar, saciar e nos abençoar com a provisão que Ele tem. Por isso que nós percorremos e buscamos a face do Senhor. Por isso que nós temos necessidades, como aquela multidão, de estarmos próximos. A multidão não estava preocupada com o estômago. A multidão não estava preocupada com a fome. A multidão queria estar onde Jesus estava. E a multidão estava com fome. Assim somos nós. Não importa as necessidades do que eu sofro, o que você sofre. Agora, nesse momento, nós queremos estar onde Jesus está. Você concorda comigo? Nós queremos a face do Senhor. Nós queremos a glória do Senhor. Nós queremos a palavra do Senhor. A multidão não estava preocupada se o lugar onde ele estava era longe ou difícil, ou uma situação dificultosa delas serem alimentadas. Elas queriam ficar onde ele estava. Mesmo com as nossas necessidades aparentes, circunstanciais ou iminentes, existe algo dentro de cada um de nós que fala muito mais forte que qualquer necessidade. O que é? Estar perto do Senhor. O verdadeiro cristão, aquele que ama a Deus, não importa se ele está chorando, se ele está sofrendo, se ele está passando por um momento difícil. Ao contrário, quanto mais ele passa por um momento difícil, menos distância ele quer de seu Senhor e mais proximidade ele quer de seu Senhor. A multidão não estava preocupada com a fome que sentia. A multidão queria Jesus. Aí você diz assim, a multidão queria Jesus, porque o texto bem esclarecido diz que era por causa dos sinais. Não importa. Não importa. Quem sabe hoje você está aqui e você quer ficar perto de Jesus porque você está precisando de um milagre, porque você está precisando da mão, do socorro, mas amanhã, o ano que vem, você vai querer estar perto de Jesus, não por aquilo que Ele pode fazer por você, mas por aquilo que Ele está fazendo em você. Não importa. Jesus não repreendeu, nem exortou, nem abandonou aquela multidão, porque aquela multidão se aproximava dele por conta dos sinais. Não. Aquela multidão queria estar onde Jesus estava. Quem sabe nesta noite você está com uma necessidade muito severa na sua vida. Uma necessidade que está abalando você. Uma necessidade que está te abatendo. E quem sabe você não tem solução, você não tem saída, você não sabe para onde ir e nem o que fazer. Você acha que essas situações incorrem apenas em pessoas ímpias, em pessoas que não conhecem Jesus? Existem muitas pessoas que conhecem a Deus e que estão em situações que elas não sabem como sair delas. Elas não, ao olho nu, a ótica humana, elas não conseguem. Elas já tiveram inúmeras experiências com o Senhor. Elas já aprenderam em suas escolas dominicais muitas lições preciosíssimas sobre vivência cristã, sobre ética religiosa. Mas no momento da crise e da aflição, elas se sentem totalmente tolhidas de uma saída e de uma solução. E aí que está a presença do Senhor. Quem sabe você conhece Jesus há muito tempo e você está numa situação como essa. Você não sabe a saída,
você não conhece a solução. Não é porque nós conhecemos Jesus é que nós temos que saber tudo. Não é porque nós conhecemos Jesus é que nós temos que ser um expert em todas as saídas e em todas as soluções da vida. E a multidão é assim. Nós muitas vezes estamos juntos com essa multidão e não estamos lá em cima, no corpo do discipulado. Os discípulos estavam lá em cima do monte com o Senhor Jesus. E a multidão estava embaixo para ouvir o sermão. Às vezes, nós estamos nos montes, totalmente saciados, totalmente abençoados, totalmente seguros, totalmente firmes, totalmente sólidos. Estamos junto com Ele. Fazemos parte daquele corpo de discipulado que está abençoado com a presença dEle. Mas algumas vezes, e não é poucas vezes na vida, que nós estamos do outro lado, estamos junto com a multidão. Não medimos distância para irmos até onde Ele está. Não medimos dificuldades para alcançarmos onde Ele está. Porque a multidão tinha uma necessidade evidente. Jesus nem se lembravam que tinha o estômago. Quem sabe nesta noite você está com uma necessidade. E essa necessidade, ela te faz aproximar de Jesus. Você é uma pessoa bem-aventurada. Porque existem pessoas que quando são afetadas pelas necessidades, elas se afastam do Senhor. Mas você é uma pessoa bem-aventurada, porque as necessidades têm te ensinado que ninguém pode receber nada se do céu não lhe for dado. Isso tem ficado muito claro na sua vida. E você tem entendido isso de uma maneira tão real e tão verdadeira, que as suas necessidades têm direcionado, indicado a você o caminho mais perto, mais perto, mais próximo, mais próximo. E hoje, quem sabe você diz: pastora, eu no momento não tenho passado por necessidades radicais. As minhas necessidades são comuns, são humanas. Amém. Glória a Deus. Pelas necessidades já sanadas, pelas situações já prontas, onde Deus já tem trabalhado na sua vida. E prepare-se para as circunstâncias inusitadas que podem acontecer comigo ou com você a qualquer momento, e que nós estejamos preparados para tudo aquilo que tivermos que enfrentar na nossa vida. Diga amém. Bom, a Bíblia diz assim que Jesus sobe ao monte e os seus discípulos ali no monte com eles. Às vezes nós estamos no monte, mas às vezes com a multidão. A Páscoa, versículo 4, a festa dos judeus estava próxima, ou seja, poderia estar ali algumas pessoas, né, que vieram de longe para vê-lo por conta da Páscoa. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Filipe era de Betsaida, ou seja, daquela vizinhança. Filipe, onde é que nós vamos comprar pães para essa multidão comer? Você está sabendo aí de alguma padaria que está fazendo um festival de pães, ou algum mercado que está fazendo promoção de pães? Porque, vamos falar a verdade, a nossa tesouraria não dá conta de alimentar todo este povo, pensa Filipe. Onde nós compraremos, Jesus pergunta, pães para essa multidão? Jesus faz uma pergunta natural para ele. Uma pergunta humana. Onde vamos comprar pão para a multidão? Bom, interrogações. Quais são as interrogações que você está vivendo neste momento? Você já parou para pensar quantas interrogações você passa nas fases da sua vida? Quantas perguntas você faz a si mesmo? E quantas perguntas as pessoas fazem a você? E quantas perguntas as circunstâncias fazem a você? Você já parou para pensar? Quantas interrogações você sofre diariamente? E você tem resposta para elas? Jesus faz uma pergunta para Filipe:
Onde é? Onde? O local. Jesus pergunta o local. Onde compraremos pães para essa multidão? Que local? Que padaria? Que supermercado? Onde é que nós vamos arrumar pão? Por quê? Porque uma multidão curada, saudável, tem fome. Continua tendo necessidade. A necessidade muda, mas continua sendo uma necessidade. A multidão agora estava saudável. Gente saudável tem fome. Você vê que eu e você nunca paramos de dar trabalho para o Senhor, né? É ou não é? Hã? Ele nos abençoa, Ele nos cura, Ele nos faz tudo por nós. E aí quando nós estamos saudáveis, nós continuamos a ter necessidades diferentes, mas continuamos a ter necessidades. E agora a multidão saudável, curada, tinha fome. E aí? O que vai fazer? O que se vai fazer com a multidão curada, saudável e com fome? Filipe, qual é a solução? Vamos supor que você seja o Filipe dessa cena. Jesus olhasse para você e dissesse assim: onde é que nós vamos comprar? Olha, o Senhor tem posto em minha mão um problema. O Senhor tem posto em minha mão a administração de uma situação. Olha, eu preciso assumir essa responsabilidade. Eu preciso assumir esse problema. Eu preciso assumir essa situação. Porque agora é a minha vez. A bola da vez sou eu. É assim que você se sente quando você se encontra numa interrogação sem saber o que fazer? Você se sente a bola da vez? Você se sente a peça principal no tabuleiro? É assim? Quando o céu interroga você, quando você não sabe o que fazer, quando existem interrogações na sua vida e questionamentos, você traz para si toda a responsabilidade. É isso que você faz, assumindo peso, assumindo jugo, se tornando um mártir da situação. É isso que nós mais sabemos fazer. E aí nós fazemos o quê? Nós começamos a usar tudo aquilo que recebemos para podermos ser um mártir da situação. Pronto, olha lá, o Senhor me chamou, me evidenciou, o Senhor me chamou para que eu resolvesse o problema. Jesus realmente estava pondo um problema na mão de Filipe? Quando pergunta para ele, onde vamos comprar pão? É isso. Quando existem interrogações na sua vida e na minha, e que nós não sabemos como resolver a nossa vida, será que realmente Deus está colocando um problema na sua mão, um problema na minha mão? Será que nós somos capazes de resolver problemas? Hein? Eu sou capaz de resolver os meus problemas? Se eu fosse capaz, eu teria resolvido no mundo. Se você fosse capaz, você teria resolvido no mundo. As interrogações não é para você assumir seus problemas, é para te experimentar, para ver o tamanho da sua fé, o quanto você conhece seu Deus, o quanto você compreende das coisas espirituais. Seus problemas são experimentos de Deus na sua vida. E aí o que nós dizemos? Olha, o céu está me elegendo para um problema. Então eu vou abraçar esse problema. Eu vou viver esse problema. Eu vou me desgastar por esse problema. Eu vou colocar a minha fé em risco por conta desse problema. Vê se não é isso que temos feito com os nossos problemas. É ou não é? Noite sem dormir, preocupações, insônia, ansiedade, abatimento, tristeza. Vê se não é. O que nós precisamos compreender sobre as interrogativas do céu ao nosso respeito? Você consegue entender isso, meu irmão? Quando o céu faz uma pergunta a você, quando o céu coloca uma pergunta para você chamada problema, vamos chamar essa interrogação de problema. Quando o céu coloca na sua mão uma situação que está além do contexto humano, além da capacidade humana, o que você faz?
Você se desgasta, você se destrói, você banca de Marte. O que você faz? Jesus pergunta para Filipe: onde é que nós vamos comprar pães para essa multidão? Colocou na minha mão o problema, eu preciso resolver. Jesus só estava fazendo uma pergunta. Às vezes o Senhor só está fazendo uma pergunta para você, tipo assim: o que é que você vai fazer agora? Que jeito você vai dar essa situação? O céu espera que você manifeste a fé devida de um cristão autêntico. Problemas não é da sua alçada. Você sofre porque os problemas estão em suas mãos. Não houve fé para devolver a bola. Não há fé para devolver a situação. O que acontece? Os cristãos assumem a circunstância, assumem o problema, se desgastam, se destroem. E aí depois que o problema passa, eles olham para trás e dizem assim: que vergonha, hein? Não precisava nada daquilo. Por quê? Porque circunstâncias são temporais e passageiras, e a palavra de Deus é eterna. Aí você vê os cristãos desgastados, sobrecarregados, apavorados. É igual gente que tem fobia de barata. Você já viu uma pessoa com fobia de barata? Não estou falando desses medo de chilique, mas você já viu uma pessoa com fobia de barata que só com a fotografia da barata ela entra em pânico? Agora eu vou trazer um exemplo bíblico. Os espias entrando na terra e vendo ali os gigantes, os filhos, os Enaquins. Você olha e vê o que eles dizem em Números capítulo 13. Nós éramos como gafanhotos diante deles. Então você começa a perceber que quando um problema é assumido por você, você assume um comportamento diminuto, uma personalidade diminuta, e o problema ganha a cena. Eles tinham um problema? Ou eles tinham Jesus? Você tem problema ou você tem Jesus? Pergunta para o seu irmão. Esse friozinho, às vezes ele quer cochilar. Aí você acorda ele. Pelo menos uns... Quer saber a estimativa? Depois de uma pergunta de acordar? Mais ou menos 3 minutos só. Depois volta a dormir. Eu fiz as contas já. Experiência própria. O máximo é 3 a 5 minutos. Depois volta a dormir. Bom, a questão é o seguinte. O que eles tinham? Eles tinham um problema e ali estava Jesus. Eles não tinham um problema. Eles tinham Jesus. E problema é para o céu, não é para você. Você só faz o que o céu manda. Você só faz o que o céu dirige. Problema não é... Por isso que nós estamos morrendo precocemente. Cristão não consegue... Você consegue resolver problema, meu irmão? Quanto mais você se mexe, mais a coisa embaraça, mais fica pior. Se não for a direção do Senhor ali dizendo: faça isso, agora faça aquilo outro, não dá certo. Envergonha-se agora de uma situação antes que você viveu, onde você ficou desesperado, agoniado, angustiado, desequilibrado e fez besteira. Envergonha-se. Por quê? Porque você resolve ter problema e não Jesus. Você opta e assume o problema, dizendo: olha, o céu está me delegando para resolver uma situação. Quando isso? Onde é que isso está escrito na Bíblia? Quando é que o céu põe uma bomba na sua mão? Não. A questão é que nós temos interpretações errôneas. Filipe realmente pensava que Jesus estava perguntando o endereço de uma padaria. Jesus não estava perguntando o endereço de uma padaria. Jesus estava experimentando eles.
Quem sabe você pensa que o céu está colocando na sua mão uma situação para você ser um Indiana Jones da situação, mostrando o que sabe, o que pode, o poder, a autoridade, a personalidade, as modificações, e não é nada disso. Esse problema é só para testar você, experimentar você e ver se você consegue dizer: Senhor, como disse Ezequiel, tu sabes, eu não sei, tu sabes. Será que é tão difícil nós olharmos para Deus e dizer: Senhor, tu sabes, eu não sei, mas tu sabes. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer nessa situação. Adianta sofrer? Quem algum dia me provar que o sofrimento resolveu em alguma coisa, eu vou começar a sofrer com qualidade. Quando é que o seu sofrimento foi benéfico ou resolveu alguma coisa na sua vida? Diz para mim. Quando é que os bombardeios no pensamento, não vai dar certo, e agora? As preocupações resolveu algo na sua vida? Quando é? Se você me disser, eu até vou começar a pregar, dizer: fiquem preocupados. Quando é que a sua ansiedade contribuiu? Quando é que a alteração do seu humor foi benéfica para a sua situação? Porque a alteração do humor é inevitável diante de uma pessoa abalada pela situação. É ou não é? Você fica bem-humorado quando você está abalado por uma situação? Não. Quando é que a sua alteração de humor não resultou numa besteira que você fez? Agora você percebe que o problema, o que ele faz? Ele altera o seu humor, ele gera a sua ansiedade. O que mais? Ele te traz incredulidade. Por quê? Porque você assume o problema para si. Jesus não estava passando um problema para Filipe, ele estava experimentando Filipe. Problemas são maneiras do céu nos experimentar, para ver se realmente nós confiamos em Deus. E você tem sido aprovado ou reprovado? Você devolve para o Senhor? Ou você pega para si? Dizendo: não, espera um pouquinho que eu dou jeito nisso aí. Meu sofrimento, minha habilidade, minha loucura, meu desequilíbrio, minhas qualidades, eu vou dar um jeito. O que nós vamos fazer com aquilo que o profeta diz? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Vamos jogar fora? O que nós vamos fazer com isso? O que é, vou perguntar de novo, o que é que o seu sofrimento beneficia no problema? Jesus pergunta para Filipe: onde é que nós vamos comprar pão? Resolve o problema, Filipe. Versículo de número 6. Versículo de número 6. Mas dizia isto para o... Jesus sempre sabe o que vai fazer. Fala para o teu irmão: Jesus sempre sabe o que vai fazer. Ah, mas e o apavoro, e a ansiedade, e o desequilíbrio, e a preocupação, e aquela adrenalina maligna, que fala: ai, o que eu vou fazer agora? Como é que é o negócio? Põe a mão na cabeça, e fica sem dormir, e preciso de calmante, e preciso disso, daquilo. O que é que nós vamos fazer? Jesus sabia o que ia fazer. Você entregou a sua vida para Jesus ou foi só um empréstimo? Você emprestou a sua vida para Jesus ou você deu? Você tem a resposta para isso? Aí o crente, impulsionado pelas canções ou pelo momento: não, a minha vida é sua. Como? Se na hora da aflição você se destrói. Como? Se você doou sua vida para Cristo, quando um problema lhe aparece, você devolve o problema para Ele. Você diz: Senhor, eu não tenho estrutura física, mental,
emocional e o meu espiritual não é para ser gasto nessa situação. O meu espiritual é para ti. O meu espiritual é para ter dons. O meu espiritual é para ser feliz. O meu espiritual é para orar. O meu espiritual é para te receber. O meu espiritual não é para gastar nessas coisas, mas para ser funcional. Quando o Senhor delegar a autoridade e dizer para mim, faça isso, eu usarei o meu espiritual sobre a situação com autoridade. Mas eu não vou usar o meu espiritual para poder lançar e jogar numa situação que eu não posso resolver. Entende? Uma criança pega um televisor para consertar. Uma criança pega um computador para consertar. Põe um computador na mão de uma criança de 3, 4 anos para ela consertar. O que ela vai fazer? Ela devolve para você 3 computadores ou 4. É assim que você faz com a sua vida. Problemas não são para a sua alçada. Por isso que você está cada vez mais triste, abatido, sofrendo, cada vez mais entristecido. Jesus não é mais a sua alegria, Jesus não é mais a razão dos seus dias. Por quê? Porque você é uma pessoa muito preocupada, você é uma pessoa muito séria, você é uma pessoa muito problemática, a sua vida é muito dura, você sofre demais. Então pera um pouquinho, então que salvação é essa? Porque a salvação ela é completa. Ela não é só uma salvação da alma para a eternidade. Ela é uma salvação aqui, agora, presente. Essa é a salvação de Cristo. É uma salvação agora, presente, eminente. Jesus nos salva de tudo aquilo que nos destrói, de tudo aquilo que nos derrota. Mas você tem olhado cristãos destruídos e derrotados, porque assumem as situações como se fossem suas. O problema não é seu, o problema é de Deus. E a solução quem vai dar é Ele. Então não adianta sofrer, não adianta ficar abalado. A palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 17: aquele que confia no Senhor é como árvore plantada junto às correntes de águas, que não murcha, não deixam de dar fruto, mesmo no calor e na seca, elas frutificam. Os que confiam no Senhor frutificam. Diga glória a Deus. Você confia no Senhor? Você sofre? Duas coisas, elas não se equivalem. Eu confio em Deus, mas eu sofro tanto. Tem alguma divergência nisso aí? Eu confio em Deus, mas eu sofro absurdamente. A minha vida é uma vida pesada, uma vida sobrecarregada, é uma vida acentuada, é uma vida difícil. O que você faz com Mateus 11, 28? Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O que você faz com esse texto? Joga fora, rasga e pensa que não existe. E aí? Jesus estava colocando uma situação diante de Filipe. Filipe encabeçava a situação, já queria trazer a resolução do problema. Mas Jesus só estava experimentando ele. Quanto crente que vai morrer precocemente? Quanto? Morre mais cedo? Deus levou. Não foi Deus que levou, foi a ansiedade que levou. A ansiedade levou, a dúvida levou, a incerteza levou, está no céu, mas quem levou não foi Deus. Deus falou, eu não tenho nada a ver com isso, eu tinha planejado outra situação para ele, uma velhice abençoada, uma longevidade abençoada, eu não planejei isso aí não. Por quê? Porque nós somos suicidas em potencial, queremos assumir problemas para nós, e não confiamos a nossa vida a Deus. Quando você aceitou Jesus, o pacto, o acordo, a aliança, você não leu lá o que estava escrito? A sua vida é dele, seus problemas são dele, sua história é dele, sua família é dele, seu passado, presente e futuro é dele, é tudo dele, para ele, por ele, é tudo dele.
Então não adianta você continuar nesse sofrimento absurdo. Aí ele continua dizendo, ele dizia isso para experimentá-lo, porque Jesus sabia o que ia fazer. Você sabe que Jesus sabe o que vai fazer da sua vida? Pastora, mas eu não sei. Você confiando em Deus, você já sabe o que você precisa saber. Você precisa ter fé, só confiar nele já é o suficiente. O que vai ser do seu amanhã? Você não sabe, mas Deus sabendo já é o que basta, não é? É ou não é? O que você precisa fazer agora confiar para não fazer besteira. Confiar para não desequilibrar. Fala para o teu irmão, confiar para não desequilibrar. A Bíblia diz assim no versículo 7, que Filipe teve uma resposta, ele já fala no dinheiro. Jesus não perguntou de dinheiro, Jesus diz, onde compraremos pão? Filipe fala assim, mas peraí um pouquinho, o Senhor Jesus está perguntando onde, mas precisa ver se a gente tem na bolsa esses dinheiro aí, né? O negócio tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, já viu? A maioria. Porque a maioria das pessoas, elas vinculam ao dinheiro. Todo problema ao dinheiro, toda situação ao dinheiro. Você pode ver, o dinheiro começa a ser escasso numa família, a primeira coisa que vai embora é o relacionamento conjugal. Quer dizer que um casal não sabe ser pobre. Um casal não sabe dividir um ovo junto. Não sabe. Não sabe comer maxixe, dividir um chuchu, não sabe junto. Não sabe rir das coisas boas ou ruins junto. Não sabe. Entrou o problema, a questão, entrou a situação difícil, tudo é o dinheiro. Tudo é o dinheiro. Não sabe diminuir o nível. Comia pizza uma vez por semana, não sabe comer uma vez por mês. Não consegue abaixar o nível, não consegue abaixar o padrão, não consegue priorizar o que é importante, a comunhão. Dividir um ovo junto. Não sabe. Precisa reclamar, precisa murmurar. Não sabe. Eu esse aqui, quanto tempo comemos quirelo de milho com pé de frango? Já conhece essa história. Não tinha briga não, meu irmão. Não tinha discussão não. Não tinha acusação não. Não tinha murmuração não. Tinha Deus. É o que falta é Deus. O que Filipe já vincula ao dinheiro. Tudo o dinheiro. Ou abençoado ou maldito. Não, abençoado em quem é abençoado. E maldito em quem tem maldição. O dinheiro é uma bênção em quem é abençoado. E aí? Qual é o problema? O porquê quando entra a crise financeira, o casamento é abalado porque valores estão alterados. O ser humano não vale mais. O que vale é o que a pessoa pode te oferecer. É o dinheiro, é a boa vida. Mas afinal, o que é a boa vida? Hein, meu irmão? Essa é a situação. Filipe já vincula o dinheiro. 200 dinheiro não daria. Já estava fazendo cálculo. Jesus não perguntou se tinha dinheiro ou não tinha. Jesus perguntou onde nós podemos comprar. Você sabe algum endereço? E ele disse, 200 dinheiro de pão não bastarão para cada um deles. Tome um pouquinho. Ia dar para mais ou menos umas 2.000 pessoas. 5.000 não daria. E aí? Mas Jesus não estava perguntando nada disso. Será que tudo na sua vida é dinheiro? Será que não pode existir alegria na simplicidade? Será que não pode existir Deus na simplicidade? Será que nós não podemos ser aprovados na dificuldade e termos contentamento? Será que o cristão não pode ter alegria numa casa que não tem piso, mas é aquecimento rústico? E ter alegria no cimentão lá, rústico. Mas as crianças, quando engatiam, ralam o joelho. Reforça a joelheira da criança com tecido. Não é? Para não rasgar o joelhinho, igual eu fazia. Será que nós não podemos ter alegria sem o conforto? Será, meu irmão?
Será que nós não podemos? Será que nós não podemos fazer o melhor com aquilo que Deus tem nos dado e sermos contentes? O contentamento, diz Paulo, o ganho com contentamento. Porque tudo tem que ser o maldito dinheiro? Por que tudo não tem que ser o abençoado dinheiro? Qual o dinheiro abençoado? Aquele que você tem. Não é aquele que você não tem. Não é querer aquilo que você não pode comprar. Não é comprar aquilo que você vai se endividar. Qual é o dinheiro abençoado? É o dinheiro que você tem nas mãos. É o dinheiro que Deus tem te dado. Esse é o dinheiro abençoado. É o dinheiro com contentamento. É o ganho com contentamento. Você acha que a prosperidade de uma família está em um cônjuge ou em um marido que ganha absurdamente? Não. A prosperidade de uma família está naquele dinheiro abençoado, com ações de graça, com contentamento, que prospera, que abençoa, que multiplica. Onde é que está a bênção da multiplicação do Senhor? Onde existe contentamento, onde existe ações de graça, onde existe alegria. Ou será que a sua felicidade está dependendo do dinheiro? Hein, meu irmão? Sua felicidade não depende mais de Jesus? Não é Ele mais a razão dos seus dias? Não é Ele mais a alegria da sua história? Para você ficar bem, você tem que comprar algo novo. Para você ficar feliz, você tem que olhar para algo bonito. Hein? Filipe, como a maioria dos crentes, vincula todo problema ao dinheiro. Por incrível que pareça. Um casal só pode ser feliz se o orçamento for bom. Se eles tiverem tudo para comprar o que querem. Que valores morais que nós estamos vivendo, não é, irmãos? Que valores totalmente defraudados por Satanás. Será que não existe alegria na simplicidade? Será que não existe alegria? Felicidade no pouco? Como é que alguém consegue ser fiel no pouco com a ingratidão, com a amargura, com o descontentamento, sendo que a fidelidade é fruto de contentamento? Pessoas contentes, felizes, animadas, conseguem ser fiéis. E Filipe vincula tudo ao dinheiro. Você também faz isso? Tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Será que os lares não têm outro assunto? Será que os casais não têm outro assunto? Tudo é dinheiro. Como é que nós vamos pagar? O que nós vamos comprar? O que nós vamos fazer? Não se conversa mais de outra coisa. Não se fala mais de Deus, de amor, de amizade. Não se fala mais de comunhão. Não se fala mais de coisas realmente concretas, realmente importantes. Não se fala mais do céu, de Deus, de Jesus, da palavra, ou até mesmo do ser humano, da complexidade que é o ser humano. Sempre se fala. Você quer ver um casal ficar animado? Eles falarem em comprar. Aí eles se animam. Mas quando se fala de acerto conjugal, de situação conjugal, não ficam animados para restaurar, para consertar um relacionamento, para consertar uma situação. Onde é que fica o contentamento, meu irmão? Onde é que fica ações de graça? E a Bíblia continua dizendo, versículo de número 8, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? A solução com interrogações. André aparece com um moço que tinha 5 pães e 2 peixinhos, um rapazinho. Mas, senhor, esse moço só tem isso aí, mas isso aí quanto que é para tantos? Isso aí... Bom, para nós terminarmos, vamos adiante. Ele tinha pão de cevada. Pão de cevada era pão de pobre. Pão de trigo era pão de pessoas prósperas. Canaã era uma terra do trigo, lembra? Que mana leite, trigo e pão. Só que o rapaz era pobre. Ele tinha pão de cevada, ele não tinha pão de trigo. Então vamos multiplicar a cevada mesmo.
Não. Não quero multiplicar a cevada, não. Quero que transforme a cevada em trigo e depois multiplique o trigo. Não quero, não. Já que é para fazer um milagre, vou fazer um milagre de transformação, depois um milagre de multiplicação. Porque Jesus não está aqui, não quer comer pão de trigo, não quer comer pão de cevada, não. Pão de cevada é seco, é ruim. Pão de trigo é saboroso, é mais gostoso. Então, a multiplicação é a partir daquilo que você oferece para o Senhor. Cuidado com o que você está oferecendo. É ou não é? O que você está oferecendo para o Senhor? A multiplicação é a partir daquilo que você oferece. Jesus não transformou a cevada em trigo. Multiplicou o pão de cevada. E todo mundo comeu. E estava uma delícia, porque estava todo mundo com fome. É ou não é? Como é que diz o ditado da goiaba que tem bicho? Barriga cheia, goiaba tem bicho. Quando você é novo e a vida é difícil, aquela comida, aquele arroz papa da mãe é uma delícia. Aquele ovo puro óleo, que maravilha. Aquilo não faz mal de jeito nenhum. Aquele pepino com um monte de casca é uma delícia. É tudo bom. Come até a casca da manga. Aí começa a melhorar um pouquinho. Ai, me deu azia, me deu gastrite. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê. Não é assim? É ou não é? Ou eu estou falando mentira? Ai, não quero, não gosto. Abre a geladeira assim, olha de cima e embaixo. Tem variedade de coisa. Ai, não sei, estou querendo uma coisa que eu não sei o que é. Ali tem leite, ali tem Danone, ali tem um queijo, ali tem um presunto, ali tem alguma coisa. Eu não sei o que é que eu quero. Fecha, depois abre de novo, depois fecha. É o ser humano. Seja bem-vindo ao contexto chamado humanidade. Aí coloca aquela mesma geladeira. Se você passou necessidade ou dificuldade há uns 30 anos, uns 40 anos atrás, você ia ver. Você ia sentar no chão e ela ia ficar vazia. Não ia sobrar nada dentro dela. O que acontece? Acontece que, às vezes, a cevada é desprezada. Valorize a sua cevada, que nem tudo é trigo, meu irmão. Nem tudo é tempo de trigo. Existe o tempo da cevada, mas desde que ela seja multiplicada, não é mesmo? É uma bênção. Desde que ela seja multiplicada, é uma bênção. Nem todo o tempo é tempo do trigo. Nem todo o tempo é tempo de você sair saltando com a arca nos ombros, e cantando e bailando. Há tempo também, um pouco razoável. E você dê valor à sua cevada, multiplicada pelo Senhor. Diga glória a Deus. Agora o segredo da multiplicação. Olhe para o seu irmão e diga: aprenda. E disse-lhe Jesus: mandai. Primeiro segredo da multiplicação, aprender a obedecer. Primeiro segredo da multiplicação, você tem que aprender a obedecer. Mandai. Primeiro segredo, você tem que aprender a obedecer a Deus. Segundo, assentai os homens. Salmos 23, versículo 1 e 2. Você pode repetir como é que está escrito lá? Isso. E nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Isaías 30. No descanso e na confiança estaria a vossa força. Descanso. Primeira regra, obedecer. Segunda, confiar, descansar. Regra de multiplicação. Você achou que multiplicação era você ficar doidão, adrenalizado, desesperado, desequilibrado? Não. Segredo da multiplicação, aprender a obedecer a Deus. Vai na regra, meu irmão. Vai na regra. Não quer ser super-homem, não. Vai na regra. Vai na obediência. Só na obediência. Segundo, descansa no Senhor. Confia, porque os seus sentimentos irão ser um desastre. Então você tem que confiar. Terceira coisa. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães. Terceira regra. Tem que estar na mão do Senhor e das mãos dele vir para ti.
Diga, eu entendi. Tem que estar nas mãos dele. Se não for das mãos dele, se tiver nas suas, não vai multiplicar. Tem que estar, teu trabalho tem que estar na mão dele, tua família tem que estar na mão dele, sua situação tem que estar nas mãos dele. Se tiver na sua, meu irmão, vai definhar, murchar. Vai ser igual, você já viu aqueles maracujá quando você esquece lá no fundo do gavetão? Vai acontecer aquilo lá. Tudo que tiver na sua mão vai murchar e definhar. Nas mãos do Senhor, que vir para você vai prosperar. Então, segredo de multiplicação. Primeiro, aprenda a obedecer. Segundo, assenta, descansa. Terceiro, qual que é? Diga para o teu irmão. Já esqueceu? Isso aí. Bom, versículo de número 11. Tem que vir da mão do Senhor. E havendo dado graças. Quarto, qual que é? Diga para o seu irmão aí, dar graças. Jesus fez uma oração agradecendo pelos pães, os 5 e os 2 peixes pequenininhos. Gratidão. Você é uma pessoa grata? Você sabia que a gratidão dá para enxergar nos olhos? Pessoa com aquele olho parecendo metralhadora. Não tem como ser grato. Ele está procurando. Grato. Aquele com aquele olho assim, ó. Tipo, não estou aguentando mais. Grato, gratos a Deus, temos que ter gratidão, e depois chegarmos a sermos gratos, gratos por tudo. A pessoa grata, ela é feliz, o cristão grato, ele é feliz, ele é contente, ele é provedor, ele é abençoador. Jesus deu graças, repartiu pelos discípulos. Próximo, repartir. Você quer multiplicar? Tem que repartir, se não reparte, não multiplica. Numa laranja, está vários pés de laranjeira, mas tem que partir, tem que separar as sementes. E aí? O que você precisa entender? Repartir, já tenho falado sobre isso, né? Você tem repartido, meu irmão? Repartir. Repartiu os pelos discípulos, e os discípulos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam, versículo 12, saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Diga, nada pode se perder. O que significa isso? Avareza? Não. Valorização. Não é avareza, é administração. Valorização. Quantos cestos sobraram? Olhe para o seu irmão e diga assim: com o que Deus tem te dado, você já poderia ter aquilo que você ainda quer. Pastor, essa frase é meio complexa, não entendi muito não. Vou traduzir. O que Deus já te deu é suficiente, foi suficiente para você alcançar o que você ainda quer. Ou seja, você não está administrando direito. Administração. 12 cestos. Quantos discípulos eram? 12. Quantos cestos sobraram? Havia uma crença entre os judeus, em Jó 20, 21 diz assim, não precisa abrir não: o ímpio comerá e não sobrará. Então havia uma crença sobre uma maldição que tinha que sobrar. Se não sobrasse, por causa, é sinal de impiedade. Então o judeu, ele tinha um costume, depois de sair da mesa, ainda ficava um pão ali, simbolizando a prosperidade e a fartura. Eles comiam, sobejavam, e ali ficava um pão que era coberto direitinho, mas ficava um pão ali. Tem que sobrar. 12 cestos cheios, um para cada discípulo. Você tem o seu cesto cheio? Hein? Você tem recolhido o seu cesto cheio? Porque foi um cesto para cada discípulo. E você tem sido discípulo dele, porque ele é o mestre. Ele te ensina a multiplicação.
o seu cesto, como é que ele está? Aí a Bíblia diz assim, versículo 13, recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, e ainda com mistura, né, como nós brasileiros bem dizemos, que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Multiplicação. Você está preparado para isso? Primeira condição, você vai ser testado, experimentado para a multiplicação. Quando vier um problema para você, não se sinta devolve. Não te pertence, o problema é dele. Ele só está te experimentando. Senhor, eu não sei o que fazer. Se eu entreguei a minha vida ao Senhor, e essa situação, não fui eu que ocasionou. Então é uma aflição, então é para ti, não é para mim. Eu não vou arrancar meus cabelos, não vou ficar desesperado, não vou ficar ansioso, porque o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Não, fala a verdade. Às vezes nós não nos achamos assim, como se nós fôssemos assim, as pessoas mais capacitadas deste universo. Não, o que eu vou fazer agora? Ué, com coisa que se você soubesse que você vai fazer, ou que você pudesse fazer alguma coisa. Não é? Ai, o que eu vou fazer agora? Você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Isso é uma questão de Deus. É uma questão do Senhor. É Deus quem te abençoa. É Deus quem te prospera. E o segredo da multiplicação estão nestes passos. Definidamente. Primeiro, o Senhor vai te experimentar, colocando situações para ver se você entra, para dizer, agora sou. Não, Senhor, isso aqui não é para mim, isso aí é para o Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Obedeça, isso, confia, tá? Aí vai indo, vai os passos. E é assim. Você pode dizer amém? Amém. Você quer a bênção da multiplicação? Amém. Em todas as áreas? Primeiro passo, você vai ser experimentado. Se você se sente o Deus da sua situação, devolva o problema para quem sabe resolver. Como o texto diz, Jesus de antemão sabia o que ia fazer. Jesus sabe o que vai fazer. Está tudo planejado, você confia nisso? Tudo esquematizado. Tolos de nós, quando ficamos desesperados, quando o céu já está tudo sob comando. Eu quero que você fique de pé. Feche os seus olhos e coloque a Bíblia junto ao seu coração. Gênesis 1, 28 diz, e 29, que o Senhor abençoou a família para frutificação, 1 mais 1, para multiplicação, vezes. Deus quer que você tenha uma família multiplicadora. Deus quer que você aprenda a multiplicar. Mas para isso, você está sendo experimentado. Esse problema que você tem posto as mãos não é seu, é do Senhor. Não faça como Filipe, achando que solução para tudo é dinheiro. Não faça isso. Em nome de Jesus. O Senhor falou comigo e contigo. Quem sabe você está passando por um problema muito sério. Porque o seu problema é sério. Todos os nossos problemas são sérios. Por quê? Porque eles são acima daquilo que nós podemos. Então ele não é seu. Ele não é seu. O Senhor disse que não permitiria que nós passássemos por circunstâncias que fossem acima daquilo que nós pudéssemos. E se você está passando nesta noite por uma situação acima do que você pode, o Senhor está falando para você, isso não é para a sua alçada, isso não é para você, é para mim. Confia, entrega, você pode confiar agora. Você pode fazer uma oração de entrega a um problema que você não é para ti, não é para você. Em nome de Jesus. Existem situações que o Senhor tem te treinado, que o Senhor tem te habilitado, coisas que é para a sua alçada, coisas que é para ti. Mas existem coisas que não é para você. Em nome de Jesus.
Aquilo que é para você não é um problema. Aquilo que é para você é uma atividade que o Senhor está experimentando, treinando você, habilitando você. Mas neste momento esse problema não é para ti. Esse problema que tem te tirado o sono, esse problema que tem deixado você angustiado, agoniado, esse problema é do Senhor. Entrega ao Senhor agora. É um trabalho de Deus, só Deus pode realizar. Você pode abrir os teus lábios agora e confessar, e dizer aquilo que pertence ao Senhor que está te fazendo sofrer. Diga ao Senhor o que está te fazendo sofrer agora. Diga a Ele em nome de Jesus. E diga: Senhor, a minha família não é minha, o meu trabalho não é meu, a minha vida te pertence, Senhor. E eu quero te pedir perdão por muitas vezes assumir responsabilidades que não são minhas. E eu quero, Senhor, te pedir agora perdão pela minha atividade extrema. E eu quero te pedir perdão pelo meu desespero. E eu quero te pedir perdão pela minha agonia, pela minha angústia, porque o Senhor sabe o que está fazendo. Então eu quero te pedir perdão, meu Deus. E eu quero que o Senhor me limpa nesta noite, neste culto, de toda amargura, de toda angústia, de tudo aquilo que eu tenho acumulado sobre a minha vida, de toda ansiedade, de toda preocupação. Eu quero que o Senhor limpe a minha alma agora. Você pode dizer isso para o Senhor? Senhor, pelo poder desta palavra, vai limpando a minha alma. Pelo poder desta palavra, vai arrancando a força da ansiedade, o domínio da angústia, a preocupação, o abatimento, a tristeza. Oh Espírito Santo de Deus, toma a espada que é a palavra em tuas mãos e venha desferir os teus golpes sobre todo o comportamento errôneo que nós temos tido. Oh Espírito Santo de Deus, nós somos abençoados agora por esta palavra, nós somos livres por esta palavra, nós somos limpos por esta palavra. Nós queremos que estes que aqui estão neste aprisco sejam abençoados pela bênção da multiplicação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da palavra ministrada, pelo poder da palavra inserida em cada coração, que desce como semente incorruptível, descida dos céus para os nossos corações, e ganhará fertilização, pelo poder do teu Espírito em nós, irá brotar, irá germinar, Senhor, irá frutificar e multiplicar. Eu quero que você levante a sua Bíblia para o alto e que você diga assim: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu saio daqui nesta noite com a bênção da multiplicação. Hoje eu entendo que situações impossíveis para mim são experimentos. Deus está me experimentando para ver se eu confio nele, para ver se eu entrego a ele aquilo que chegou até mim. Senhor, em nome de Jesus, eu confio em ti. E eu sei, Jesus, que tu sabes o que vai fazer, tu sabes o que está fazendo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero confiar, e eu quero crer, e eu quero acreditar, e eu quero ter os passos para a multiplicação. Primeiro passo, obedecer. Segundo passo, eu vou descansar. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro obediência à palavra. Eu vou obedecer a palavra. Eu vou obedecer a palavra. As minhas emoções, os meus sentimentos, nesta noite, encontraram refúgio e guarida. E eu não serei mais destruído pela ansiedade, pelo desequilíbrio. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que a solução para a minha vida não é o dinheiro. A solução para a minha vida eu já recebi. O nome dele é Jesus Cristo. Felipe, você não tem dinheiro, mas tem Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Diga: eu recebo a bênção da multiplicação em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém.